Bom dia a todos. Eu tenho a satisfação de dar início à programação técnica da escola e, inicialmente, começando apresentando a palestra Turbulência e Sistemas Dinâmicos, pelo professor Tito Dias Júnior e também pelo professor Dr. Emanuel Rocha Voisky. Por favor, Tito, por favor, Voisky, eu passo a palavra e bom uso da palavra. Muito obrigado, bom dia. Nós dividimos essa palestra em duas partes. Em uma parte, eu discuti a natureza da turbulência, o que torna a turbulência um fenômeno ainda extremamente difícil de tratar, extremamente complexo, tanto para a ciência como para a engenharia. E na segunda parte, a comparação com semelhanças, diferenças com relação, principalmente a sistemas dinâmicos dissipativos de baixa dimensionalidade. E, em seguida, o Tito vai apresentar, na segunda parte, elementos, algumas ideias, teorias, a respeito dos sistemas dinâmicos dissipativos de baixa dimensionalidade, os seus invariantes topológicos e até algumas aplicações. O que é a turbulência? A turbulência é uma manifestação caótica espaço-temporal de escoamento de fluidos com elevados números de Reynolds. Trata-se de sistemas dissipativos, mas de elevado número de graus de liberdade, principalmente elevado número de graus de liberdade excitados. Nesse sentido, a turbulência tem uma natureza caótica e, com relação a isso, ela não é, embora as suas determinações sejam completamente diferentes, distintas, as suas propriedades estatísticas, em geral, são estáveis. A turbulência possui dissipação e, nesse sentido, ela possui reversibilidade estatística. Embora as escalas interagem entre si, em termos estatísticos, existe uma direção preferencial no tempo. Ela é irreversivelmente, estatisticamente irreversível. Desculpe. A turbulência é tridimensional. Ela necessita ser tridimensional, principalmente por causa da produção de vorticidade e entropia através do vortex stretching, ou seja, esticamento dos vórtices, e a produção de dissipação de energia por causa da taxa de deformação no campo. A turbulência também tem uma natureza fortemente difusiva, produzindo, então, uma quantidade aumentada, um transporte aumentado de quantidade de movimento, de energia e de objetos passivos. Os 3 N da turbulência. A turbulência é não linear, e essa não linearidade é responsável pela distribuição da energia entre as escalas. As equações de Navier-Stokes são não integráveis. Elas são, o resultado delas é uma manifestação caótica, embora existem sistemas caóticos que possam ser integráveis, não se conhece uma forma fechada das equações de Navier-Stokes. E os efeitos são não locais, talvez uma das maiores dificuldades associadas à turbulência. As equações de Navier-Stokes são íntegro-diferenciais e elas sofrem um efeito de forças à distância, principalmente através da pressão. O campo de velocidades precisa ser conhecido no campo todo, bem como as condições iniciais, para que eu possa conhecer os valores locais. Então, existem efeitos que ocorrem à distância, inclusive no espaço e no tempo. Os sistemas dinâmicos de baixa dimensionalidade, eles têm normalmente uma bifurcação controlada por um parâmetro.
Eles possuem poucos e fixos graus de liberdade citados e que são fortemente correlacionados entre si. A bifurcação significa a mudança estrutural global do comportamento da dinâmica do sistema. E os seus atratores são de dimensão fractal e normalmente fixada ou limitada. Em relação à turbulência tem, embora na transição a turbulência às vezes se assemelhe ao comportamento dos sistemas dinâmicos dissipativos de baixa dimensionalidade, quando a turbulência se desenvolve, à medida que se desenvolve, o número de graus excitados de liberdade cresce com o número de Reynolds, assim como a dimensionalidade dos atratores também cresce. Além disso, existe uma variedade de rotas para o caos. Uma vez que a turbulência é uma manifestação caótica, então as perturbações são amplificadas exponencialmente. Com isso, ela divide o aspecto do caos dos sistemas dinâmicos de baixa dimensionalidade. Então, não necessariamente a turbulência pode necessariamente evoluir a partir de um escoamento laminar. Ela pode evoluir a partir de outras rotas também. O fato é que, uma vez que ela está plenamente estabelecida, devido exatamente a essa perda de previsibilidade, ou seja, essa relação, essa amplificação exponencial das perturbações, ela perde a memória. É difícil identificar a origem da turbulência uma vez que ela está estabelecida. Existiram várias tentativas de estabelecer o estabelecimento da turbulência, ou seja, a transição para a turbulência, através de um fenômeno de bifurcação. Por exemplo, um tipo de fenômeno de Hopf, ou seja, dobramento de período e tal. Landau e Hopf tentaram uma ideia a respeito de dobramento de período. Na realidade, essa ideia não é definitivamente correta. Embora a ideia original, no sentido de aumento considerável do número de graus de liberdade excitados, essa é verdadeira. Como eu disse, existem várias rotas possíveis para o estabelecimento da turbulência plenamente desenvolvida. A turbulência, ela possui uma estatística definitivamente não gaussiana, o que dificulta consideravelmente o estabelecimento de instrumentos, ferramentas para discuti-la estatisticamente. Estão se tentando o método da estatística condicional e um problema com relação ao estabelecimento de momentos de mais alta ordem. Esses momentos de mais alta ordem são necessários exatamente devido ao fenômeno da turbulência, a característica da turbulência como a intermitência, o estabelecimento de elevados valores de amplitude e de vorticidade, ou mesmo entrofia, associados ou não à dissipação de energia elevados. Para se conhecer esses momentos de mais alta ordem, é preciso se avançar para escalas cada vez menores, o que torna difícil resolvê-los, vamos dizer assim. Existe também uma busca através de busca de similaridades e simetrias, assim como a busca por estruturas coerentes. Essa com métodos de grupo, algumas ferramentas matemáticas. E também a engenharia tem utilizado para discutir a turbulência os argumentos fenomenológicos, ou seja, a relação entre os valores médios e a flutuação, criando relações constitutivas que geralmente são sintonizadas aos valores experimentais adequados, têm sido utilizados há muito tempo. Agora, o caráter não local, que relaciona, por exemplo, a produção da entropia e a dissipação de energia, faz com que o estabelecimento dessas relações constitutivas não seja tão fácil. Na verdade, qualquer parâmetro que for desenvolvido nesse sentido vai depender do escoamento e não do valor puramente local. E os métodos do caos determinístico? O caos determinístico, o estabelecimento da possibilidade do caos a partir de sistemas dinâmicos determinísticos, sistemas não lineares,
fez com que a discussão sobre estocástico e determinístico ficasse mais ou menos, teve que se redefinir essa ideia. Ou seja, a turbulência não precisa de uma excitação externa para se desenvolver. Ela é uma estatística, a estatística é autoproduzida a partir de qualquer tipo de perturbação interna ou mesmo perturbações externas. Então, os métodos que a gente vai discutir, inclusive aqui na segunda parte, que são os métodos do caos determinístico, eles de fato se provaram até agora ineficazes ou irrelevantes para a turbulência plenamente desenvolvida. Embora a gente vá discuti-los alguns parâmetros topológicos e tal na segunda parte. Chegou-se a se estabelecer que, uma vez que desenvolvesse a teoria do caos para sistemas dinâmicos dissipativos de baixa dimensionalidade, o problema da turbulência estaria resolvido. Não é tão simples assim. E descobriu-se logo em seguida que não era tão simples assim. Além disso, pode-se até afirmar que o escoamento de baixa dimensionalidade não é turbulência. Ou seja, pode-se provar que não é turbulência, mas não que é turbulência. Então, escoamentos de baixa dimensionalidade são caracteristicamente não turbulência. Mesmo que sejam caóticos. Existem sistemas caóticos que não são turbulência, embora a turbulência seja eminentemente caótica. Um aspecto com relação às decomposições e representações. Todas essas decomposições têm uma visão reducionista e linear, começando com Reynolds, com a média e as flutuações, e depois avançando para modelos mais sofisticados, como o modelo das escalas resolvidas e não resolvidas do tipo LES. Só que todas essas decomposições e representações, elas têm um aspecto linear, em que você procura modos que interagem fracamente, pelo qual você pode estabelecer as relações. Até agora não se encontrou modos que não interagem fracamente, eles interagem fortemente. Isso é complicado exatamente pela natureza não local e não linear da turbulência. Existe sempre uma interação forte entre os modos. Então, como sumário, são características da turbulência: aleatoriedade espaço-temporal intrínseca e irregularidade no escoamento. A turbulência é caos, mas não necessariamente vice-versa. A sua propriedade intrínseca é a autoestocasticidade. Existe a perda de previsibilidade, exatamente por causa do caráter caótico, mas as propriedades estatísticas são estáveis. Não apenas as médias, mas as propriedades estatísticas em geral. Apenas o tratamento estatístico não é simples, devido ao caráter não gaussiano da turbulência. Existem faixas extremamente largas de escalas no tempo e espaço que interagem fortemente e de forma não local. A turbulência é altamente dissipativa e estatisticamente irreversível. Vai na direção das grandes escalas para as pequenas escalas, no sentido da dissipação, mas do ponto de vista estatístico, porque as realizações locais existem interações muito maiores entre as escalas, no sentido de que as escalas menores não são servas passivas das grandes escalas. Elas interagem, reagem de uma forma não local. Os escoamentos turbulentos, eles são tridimensionais e rotacionais, com autoprodução contínua de vorticidade e deformação, e com fenômenos não locais. A turbulência é fortemente difusiva, com transporte aumentado de quantidade de movimento, energia e objetos passivos. A turbulência é fortemente não linear, não integrável, não local
e não gaussiana. Agora eu vou chamar o Tito para apresentar a parte 2, que se refere a sistemas dinâmicos e caos. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria interrompendo aí um pouco o curso aí, mas não posso deixar de falar isso. Para mim é um prazer voltar à Ilha Solteira, né? Toda a minha educação profissional foi adquirida aqui na FEIS. Para mim é um orgulho e uma honra voltar aqui para poder apresentar um pouco do trabalho que eu desenvolvi há algum tempo. A ideia dessa apresentação, dessa parte da apresentação, é a gente desenvolver aqui de maneira informal um pouco de introdução a sistemas caóticos. Então, vou tentar ser rápido, já que o almoço está chegando aí, mas não tão rápido. A nossa sequência de apresentação é essa aí, né? Então, a gente vai ver um pouco de sistemas dinâmicos caóticos, invariantes dinâmicos. Então, o professor Vois que falou de dimensão fractal, essas coisas, então a gente vai desenvolver aí de maneira informal esses conceitos aí. Falar um pouco de reconstrução, identificação e redução de ruído branco, dinâmica simbólica, caracterização de sinais e alguns exemplos aí de aplicação dessas teorias aí. Uma coisa importante que conecta, né, a primeira parte à segunda parte aqui é a questão da utilidade que tem a teoria do caos para entender a turbulência. Do meu ponto de vista, a teoria do caos não esclarece nada quando se busca entender o fenômeno e busca resolver o problema de maneira mais eficiente. Mas a teoria do caos permite que você possa interpretar, ela te dá uma nova luz de interpretação desses resultados, de forma que você possa usar isso de forma aplicada, num problema de controle ou num problema de otimização de processo. Porque o tratamento não linear desses sinais que são adquiridos e que são trabalhados durante o trabalho de engenharia com turbulência podem ser bastante significativos e elucidados pela utilização da teoria do caos. Pronto. Então aqui é uma apresentação só da sistema dinâmico n-dimensional. Então, considerando a gente está com probleminha de fonte aí, né? Mas considerando esse sistema aí, então a gente tem um sistema que depende, né, de uma função. E essa função, esse sistema ele pode ser representado de forma autônoma, né? Então, nesse sistema de equações, quer dizer, qualquer sistema não autônomo, né, n-dimensional, você pode ser transformado num sistema autônomo apenas acrescentando mais uma variável. E, quando a gente trabalha com teoria do caos, com sistemas dinâmicos, a gente sempre trabalha com sistemas autônomos. Mais para frente a gente vai... E aqui, então, esse sistema ele pode ser representado num espaço de fase de n mais 1 dimensões, onde esse φ, que vai depender das variáveis do sistema, forma a trajetória, né, compõe a trajetória de todos os estados pelos quais o sistema passa. E aí, então, a gente define o conceito de trajetória e passa para a questão dos atratores. Né? O que são atratores? Para a gente entender aí o que são atratores, a gente vai rever aqui o sistema de Lorentz, que foi proposto por Lorentz, né, em 1963, a partir da solução das equações de Navier-Stokes, de uma aproximação, né, das equações de Navier-Stokes para escoamento entre placas, convecção natural entre placas. A ideia dele era simular, né, a convecção atmosférica, e aí, então, a representação do sistema autônomo é esse x ponto, y ponto, z ponto aí, e só para registrar que o sistema é dissipativo e tridimensional. Com os parâmetros de controle, setados nesses valores aqui, esse R aqui ele é proporcional ao número de Rayleigh, né, na convecção natural,
Então, ele é um parâmetro que controla, né, o comportamento do sistema. Então, o sistema vai ter um comportamento laminar, vai ter comportamento turbulento, vai ter essa transição, né, entre a formação dos rolos de convecção, tudo em função desse parâmetro de controle aqui. Para esse parâmetro de controle aqui, em particular, esse sistema ele tem um comportamento caótico, ele produz uma solução que é caótica. As características dessa solução a gente pode observar aqui, né, então aqui a gente tem x, y e z. Observa-se que existe determinados padrões, né, que a gente pode identificar nesses sinais, mas esses padrões eles não são periódicos. Então, essa é uma característica dos sistemas caóticos, quer dizer, eles apresentam padrões, mas são padrões não periódicos, né? Diferentemente de um sinal totalmente aleatório, em que você não reconhece nenhum padrão. Então, projetando, né, essas soluções no espaço de fase, a gente obtém essa figura famosa aqui, né, do atrator de Lorentz. Essa região aqui do espaço de fase ela é visitada de forma caótica, né, pelas trajetórias aqui do sistema de Lorentz. Uma observação importante é que soluções que têm condições iniciais extremamente próximas, elas tendem a divergir no tempo. Então, à medida que você vai evoluindo, né, a solução, duas soluções que estão arbitrariamente muito próximas, elas tendem a se distanciar, embora continuem percorrendo essa região aqui do espaço de fase. Certo? Então, aqui a gente pode observar, né, que aqui a gente pega as soluções, ou as condições iniciais, né, que estavam nessa região aqui, os pontos, né, da trajetória nessa região, eles evoluem com o tempo, deformando esse volume que nós delimitamos aqui no espaço de fase. Então, a gente pode aqui ter uma ideia, né, de como algumas regiões podem alguns pontos que estavam inicialmente muito próximos podem se distanciar, e como esse volume aqui ele vai se deformando à medida que o tempo vai passando. Ou seja, as soluções embora permaneçam sobre o atrator, as soluções vão se distanciando, né, vão tendendo a não repetir o padrão, ou a repetir o padrão de forma não periódica. Né. Então, as características do caos determinístico são imprevisibilidade, dependência sensível às condições iniciais, repetição de padrões sem periodicidade, espectro contínuo de frequências, depois a gente vai ver aqui a ilustração de cada um dessas características, invariância de escala e autossimilaridade, e a presença de atratores estranhos, que possuem estrutura tipo Cantor, depois a gente vai ver isso aí, como é que é essa estrutura, autossimilaridade e dimensão fractal. Todas essas características aqui nos lembram bastante as características que nós observamos no estudo da turbulência. E, naturalmente, né, quando se começou a estudar isso aqui, até porque o modelo clássico aí, né, de atrator estranho, de caos determinístico, é o modelo de Lorentz, que vem das equações de Navier-Stokes, é natural se associar isso à turbulência. E, inicialmente, achava-se que tinha essa impressão que tinham resolvido o problema da turbulência, né? Quer dizer, já entendemos tudo agora. Só que o fenômeno matemático ele é limitado para descrever o fenômeno físico para explicar, né, o fenômeno físico da turbulência. Ele descreve algumas características muito bem, mas para explicar ele realmente é ineficaz. Então, aqui vou mostrar aqui alguns exemplos aqui de uma ilustração, né, a respeito da imprevisibilidade, da dependência sensível e da repetição de padrões sem periodicidade. Então, a dependência sensível, já comecei a falar agora há pouco, né, que a característica intrínseca, né, ao caos determinístico é a questão dessa dependência a pequenas regiões serem afastadas à medida que o tempo passa. Vou dar uma acelerada aqui, lá é aquela figura lá. Então, lá eu já dei uma adiantada aqui para a gente não perder tempo, mas a questão aqui de como esses pontos se afastam são bastante
é bastante visível aqui nesse tipo de ilustração. Então, agora a gente vai falar de espectro contínuo de frequências. Então, uma transformada de Fourier de uma medida, né, da solução do sistema de Lorentz produz esse tipo de espectro de frequências. Então, a gente observa aqui um espectro de frequência contínuo, quer dizer, a gente não consegue observar, como a gente observa para sinais periódicos e multiperiódicos, picos, né, de frequência aqui que caracterizam esses sinais. Então, do ponto de vista da análise linear, né, de transformada de Fourier, transformada de wavelets, essas transformadas que a gente utiliza bastante, elas conseguem descrever muito pouco o comportamento caótico, porque elas são aproximações lineares, né, da descrição do sinal. Então, considera-se que o sinal tenha um comportamento linear para que você possa descrever ele através de transformadas de Fourier, essas transformadas que tem, bastante utilizadas. Então, a análise linear ela é insuficiente, por exemplo, para você fazer uma filtragem de ruído num sinal desse tipo aqui. Então, aqui agora, invariância de escala e autossimilaridade. Então, aqui a gente tinha falado lá da questão da estrutura do tipo Cantor, né? Isso aqui é um conjunto, chama conjunto triádico de Cantor, que é basicamente o conjunto ele é formado por um segmento de reta. Você tira o terço interno aqui da reta e vai fazendo isso de forma indefinida até que você obtenha, depois de inúmeros procedimentos desses, você obtém uma poeira, chamada poeira de Cantor. E essa poeira ela tem uma dimensão que a gente chama de dimensão de Hausdorff, que é diferente de um número inteiro. Então, é chamada de dimensão fractal. Então, a dimensão de Hausdorff desse segmento de reta, né, do conjunto de Cantor, desse conjunto de Cantor, gerado dessa forma. Existem vários conjuntos, você pode gerar de mais diversas formas, mas esse conjunto aqui, em particular, ele tem uma dimensão 0,63. Observa-se aqui que a dimensão, se a gente fosse imaginar a dimensão euclidiana de um segmento, se você fosse descrever ou calcular, né, a dimensão euclidiana de um segmento de reta, você obteria 1. E de um ponto, 0. Então, aqui a gente observa que a poeira de Cantor ela tem uma dimensão que é intermediária entre a dimensão de um ponto e a dimensão de uma reta. E o procedimento de cálculo da dimensão de Hausdorff engloba, né, o conceito de dimensão euclidiana. Ou seja, se eu calcular a dimensão de Hausdorff para um segmento de reta, eu vou obter 1. E aí, então, aqui a descrição, né, do conceito, né, de dimensão de Hausdorff, em que, como que a gente calcula a dimensão de Hausdorff? Você define, no caso, num espaço n-dimensional, né, você define um número, um hipercubo de lado epsilon, e depois conta quantos hipercubos é necessário para cobrir todo o atrator, ou todo o conjunto que você está querendo calcular a dimensão. E vai fazendo isso de forma que cada vez mais a dimensão desses cubos seja menor. Ou seja, você vai fazendo isso aqui tender a 0 de forma que você consiga uma convergência para essa grandeza aqui. A gente apresenta aqui a dimensão de Hausdorff para o conjunto de Cantor. Então, a gente precisa, dado um epsilon qualquer aqui, né, aqui é mais simples de calcular, porque é um segmento de reta, dá para a gente fazer aqui no olho aqui, né. Então, para um segmento de tamanho 1/3, né, então pego isso aqui e divido em 3 partes, eu preciso de quantos hipercubos, né, no caso aqui seriam segmentos, quantos segmentos de tamanho epsilon eu preciso para ocupar todo esse conjunto? Eu preciso de 2. E à medida que eu for fazendo isso, quer dizer, aqui eu vou precisar de 4 e assim por diante. E essa quantidade aqui ela vai convergir para log de 2 sobre log de 3, que vai dar esse 0,63.
Então, esse aqui é o conjunto triádico, né, de Cantor. Outro exemplo é o triângulo de Sierpinski, que é basicamente a geração desse conjunto. É você dividir o segmento em duas partes, ou seja, o hipercubo aqui ele vai ter dimensão meio, né, a cada iteração na geração do conjunto. E você vai precisar de 3 hipercubos desses para poder descrever, 4 hipercubos desses para poder descrever o triângulo, né? O espaço. Então, aqui vem 3 mesmo aqui. Então, log de 3 sobre log de 2, então vai dar 1,58. Então, aqui a gente observa que, se o triângulo fosse um plano, a dimensão seria 2. Como ele é uma espécie de renda, né? Ele tem uma dimensão que é intermediária entre um segmento de reta e um plano. E então vem um conceito também de dimensões generalizadas, que, na verdade, é uma generalização do conceito de dimensão de Hausdorff, e aqui, esse Q aqui cresce aqui até o infinito. Qual que é a utilidade disso aqui? Seria descrever conjuntos que não possuem uma autossimilaridade homogênea, ou seja, são conjuntos que possuem muitas lacunaridades, que são não homogêneos. E aí depois a gente vai ver a aplicação disso aí também. Isso aqui também permite a gente estimar a dimensão de Hausdorff, porque a gente pode demonstrar que as dimensões generalizadas elas tendem a diminuir à medida que eu aumento a dimensão aqui da generalização. Então, a dimensão de correlação é para Q igual a 2 e é log do somatório de PI. Isso aqui permite fazer uma aproximação numérica de forma que se possa calcular, dado um atrator, se possa calcular a dimensão de correlação e, com isso, conseguir um limite inferior para a dimensão de Hausdorff, quando se tem interesse na dimensão de Hausdorff. Utilidade disso aqui, em aplicação, seria para caracterizar sinais, né? Então, eu tenho um sinal de dimensão maior, um sinal de dimensão menor, eu consigo diferenciar, a priori, consigo diferenciar um sinal de outro. Do ponto de vista de entender o fenômeno da turbulência, zero. Isso aí realmente não tem aplicação nenhuma. Aqui, então, o algoritmo de Grasberger-Procacia, que é a implementação numérica da dimensão de correlação. Então, a gente aproxima esse PI, que seria a probabilidade de se ocupar, né, os conjuntos, pela distância entre 2 pontos dentro de uma caixa. Então, basicamente, ele se torna, em vez de tornar um algoritmo de em vez de a gente utilizar um algoritmo de contagem de caixas, a gente usa um algoritmo de cálculo de distâncias e aí obtém, então, essa grandeza aí que é utilizada para calcular a dimensão de correlação. Então, aqui a gente tem uma parte, quando eu calculo esse C aqui para um conjunto, para um atrator, eu tenho uma parte, e represento isso aqui em função, né, do tamanho das caixas. Então, lembra que eu tenho que ir diminuindo, né, o tamanho das caixas. Então, essa inclinação aqui, ela está relacionada, ela me fornece qual é os graus de liberdade, ou seja, o espaço que eu usei para reconstruir o atrator. Depois a gente vai ver o que é reconstrução de atrator. Então, dado um atrator, por exemplo, o atrator de Lorentz, que ele é representado num espaço tridimensional, essa primeira seção do cálculo do gráfico que me permite calcular a dimensão de correlação, ela me dá o valor 3, ou seja, eu usei um espaço tridimensional para representar um atrator de Lorentz, que não tem dimensão 3. Tem uma dimensão menor que 3 e maior do que 2. Aqui, nessa seção do gráfico, eu tenho a dimensão de correlação, e daqui para frente isso aqui é zero, porque eu passo a usar caixas maiores que
acabam que por não descrever completamente o atrator, ou não descrever com detalhes, né, o atrator. Então, vou dar uma acelerada aqui. Então, aqui, expoente de Lyapunov. O expoente de Lyapunov, ele mede esse distanciamento, ele mede a dependência às condições iniciais. Então, basicamente, também é usado para descrever o sinal, né? Então, aqui, esse distanciamento é um distanciamento exponencial. Então, aqui está o expoente de Lyapunov, que mede, né, o quanto a distância no tempo t vai ser maior do que a distância no tempo t0. Então, expoentes de Lyapunov positivos me dizem que os pontos inicialmente próximos vão se distanciar. Expoentes negativos me dizem que os pontos vão se aproximar. E expoente nulo me diz que esses pontos vão permanecer com a mesma distância. Então, é uma medida, né, dessa dependência sensitiva às condições iniciais. Se existe essa dependência, então significa que tem que ter pelo menos um expoente de Lyapunov positivo. Então, isso aqui pode ser utilizado como um diagnóstico de caos. Se você encontrar um expoente de Lyapunov positivo, significa que o sistema é caótico, ou que pelo menos aquela configuração do sistema para aquele parâmetro de controle tem um comportamento caótico. E soluções periódicas ou quase periódicas, elas têm que ter expoentes negativos nas direções perpendiculares à trajetória, né? Então, se o expoente não é negativo, você não tem um sistema dissipativo. Então, para que o sistema seja dissipativo, os expoentes têm que ser negativos, ou seja, tem que ter uma contração, né, do volume no espaço de fase. E o expoente é nulo ao longo das trajetórias. Então, uma característica de caos que a gente coloca de forma mais explícita agora é que, pelo menos o caos, ou o sistema caótico, descrito a partir de equações diferenciais, ou seja, um sistema contínuo, ele tem que possuir pelo menos um expoente de Lyapunov positivo e pelo menos um negativo, além do expoente nulo, que me permite caminhar ao longo da trajetória. Então, nesse caso aqui, a gente pode concluir que o sistema caótico ele tem que ser tridimensional. Então, aqui só volta aquela figura lá, né, uma ilustração do efeito, né, da contração e da expansão do volume no conjunto atrator. Então, quando a soma de todos os expoentes de Lyapunov é nula, o sistema é conservativo. Quando ela é menor que zero, o sistema é dissipativo. Então, outra utilidade, né, que seria dos expoentes de Lyapunov é determinar se o sistema é conservativo ou dissipativo. Do ponto de vista de medidas experimentais, todos os sistemas são dissipativos, né? Difícil, a não ser pequenas aproximações ou hipóteses que você despreza, né, quando está trabalhando com sistemas bastante robustos, né? Então, aqui, outra maneira, né, de representar ou de estudar a teoria do caos são os mapas, né? Então, basicamente, são representações discretas de uma equação diferencial ou modelos mesmo por exemplo, modelos de população, modelos de componentes elétricos, ou são mapas obtidos a partir da utilização de mapas de Poincaré, né? Então, aqui, o expoente de Lyapunov calculado para o mapa logístico, ele tem essa configuração aqui. Então, para cada ponto dessas linhas aqui, representa um valor do parâmetro de controle, que é esse μ aqui, ó, do mapa logístico. Então, a gente observa aqui, ó, que tem região, tem valores de μ que produzem expoentes de Lyapunov negativos. Tem regiões que produzem expoentes de Lyapunov positivos e outras expoentes de Lyapunov nulos. Então, a gente pode observar agora como que é o comportamento, né, do sistema quando
em função, né, do parâmetro de controle, em função também do expoente de Lyapunov. Então, se a gente tem um expoente de Lyapunov aqui negativo, a gente observa que o comportamento do sistema, aqui a gente tem um comportamento periódico, né, no mapa logístico, significa que eu jogo esse ponto nessa equação, ele me fornece esse ponto. Eu jogo esse ponto na equação, ele me fornece esse outro. Então, ele fica oscilando aqui entre esses dois valores. Então, esse aqui é o comportamento periódico, né, do mapa logístico. Nos pontos em que o expoente de Lyapunov passa a ser positivo, a gente começa a observar aqui comportamentos caóticos, janelas de periodicidade nesses comportamentos caóticos. Então, aqui, em alguns pontos, a gente tem janelas de expoente de Lyapunov negativos que fornecem aqui essas janelas de periodicidade. E aí existe tem gente que passou a vida inteira estudando só o mapa logístico, né? O mapa logístico é quase como se fosse um catálogo, né, de comportamentos caóticos, né, e de rotas e de estudo desse material, dessa teoria. Uma observação interessante é que o fenômeno é tão interessante, né, que as pessoas estudam o caos pelo caos em si. A gente que é da engenharia, muita gente olha o pessoal da matemática e fala, podia ter uma aplicaçãozinha, né, alguma coisa assim, né, Rigueiro? Aí, e quando a gente consegue, pelo menos a minha busca, né, quando eu comecei a estudar a teoria do caos, era aplicar isso em alguma coisa que fosse útil para a engenharia, né? E aí, quando a gente vê os matemáticos estudando só pelo prazer, né, de estudar matemática e tal, é bastante instigante, assim, como que eles desenvolvem os trabalhos. Então, quando a gente trabalha com medidas de sinais, né, medidas experimentais, então aqui a gente representa aqui um sinal de Lorentz, representado como se fosse uma medida, né, então eu simulo isso, resolvo as equações numericamente e simulo uma medida, coloco uma sonda numérica e meço esse sinal aqui. Essa medida aqui, eu posso utilizar apenas uma medida, né, ou uma variável que eu estou medindo, eu posso utilizar para reconstruir o atrator. Ele vai ficar idêntico, geometricamente, visualmente idêntico ao atrator original, construído a partir do espaço de fase da trajetória original? Não vai. Mas ele vai ser geometricamente, topologicamente idêntico. Ou seja, é possível que eu calcule dimensão fractal, expoente de Lyapunov, depois entropia de Kolmogorov, que a gente não vai entrar aqui. É possível que eu estude esse sinal a partir de uma única medida. Então, isso é um procedimento bastante útil quando você trabalha com medidas experimentais. Essa construção ela é bem simples de ser feita, né? Tem um método chamado método dos atrasos temporais. Então, basicamente, você pega o valor em T, dá um atraso, ou, no caso aqui, é um adianto temporal aqui para pegar o próximo valor. Isso aqui passa a ser a segunda componente da variável e assim por diante até D, que é a dimensão de reconstrução. E P é o passo de reconstrução. Como que se define, né, essa dimensão de reconstrução, a dimensão de imersão e o passo de reconstrução? Existem inúmeras recomendações baseadas em inúmeras hipóteses para você escolher o melhor valor para isso aqui. Do ponto de vista prático, é bastante frustrante, porque se você usa todas as teorias e reconstrói, você vai conseguir calcular, vai conseguir representar o atrator da mesma forma. E também da mesma forma se você escolhe isso de forma visual. Então, basicamente, quando se tem um problema desse tipo aqui, você escolhe isso aqui de forma visual. Existem as teorias que recomendam a reconstrução, mas o resultado é o mesmo. Ou seja, o método de reconstrução ele é muito robusto ao passo de reconstrução. A dimensão de imersão, não, porque se você coloca uma dimensão muito pequena, o atrator vai ser reconstruído de forma dobrada, né, ou projetada sobre um espaço de menor dimensão. O ideal seria você reconstruir o atrator num espaço de imersão que seja, pelo menos, maior do que, pelo menos igual, né, a 2 vezes a dimensão de Hausdorff mais 1. Mas quando você tem um sistema
em que você está medindo isso, você não sabe qual que é a dimensão dele. Você está querendo reconstruir para poder calcular essa dimensão. Então, o que se faz é utilizar uma dimensão que seja maior e ir diminuindo isso até ver se há alguma convergência, até ver se você consegue trabalhar num espaço de dimensão menor e mais próxima da dimensão de Hausdorff. Então, quando você reconstrói, por exemplo, um sinal periódico com passo inadequado, você obtém uma figura que é muito autocorrelacionada, ou seja, você tem um sinal aqui que depende muito um do outro, tanto que ele é representado de forma comprimida aqui na diagonal do espaço de fase. Quando você usa um passo de reconstrução adequado, você consegue uma configuração que possui a menor autocorrelação entre as componentes da reconstrução. E aí você consegue representar melhor o sinal, ou o atrator. Então, aqui seria um atrator de um sinal periódico. Ele não seria um atrator estranho, porque não é caótico, mas é um atrator. Aí surge, então, quando se trabalha com sinais experimentais, a questão do ruído. Então, se você tem uma contaminação com ruído branco, por exemplo, aqui eu tenho o sinal original, reconstruído, né? E aqui eu tenho o sinal reconstruído com contaminação. Então, é como se eu tivesse medido esse sinal aqui experimentalmente, esse sinal ele sempre vem com um ruído aí de medida, né? Um erro de medida. No mínimo, né, um erro de medida, fora interferência, essas coisas aí que normalmente aparecem. Então, se eu reconstruo aquele sinal num espaço de dimensões arbitrariamente grande, eu vou calcular aquela dimensão de correlação. Então, eu vou calcular as distâncias, vou estabelecer as caixas lá e vou calcular essas distâncias das caixas para calcular a dimensão de correlação. Esse procedimento do cálculo da dimensão de correlação, ele me permite, utilizando, né, as características desse comportamento aqui, ele me permite estimar o ruído. Então, existe uma contaminação, eu quero saber em que nível esse sinal está contaminado. Então, considerando que você tem um sinal que foi medido de um sistema de baixa dimensionalidade, eu posso reconstruir esse sinal. Se o sinal fosse oriundo só de um processo estritamente aleatório, ele ocuparia todo o espaço de fase de reconstrução. Então, todas as dimensões seriam ocupadas pela reconstrução do ruído branco. A gente pode observar lá no atrator de Lorentz que ele tem uma dimensão maior que 2 e menor que 3. E um espaço tridimensional é suficiente para representar ele adequadamente. Se eu fosse fazer reconstrução só de ruído, se eu usasse um espaço de imersão de dimensão 3, eu ia ocupar todo esse espaço. Então, quer dizer, o ruído ia ocupar todas as coordenadas desse espaço de reconstrução. Se eu usar uma dimensão 10, 20, 30, ele vai continuar ocupando todos os espaços. E o atrator não. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um atrator de Lorentz que está contaminado, por exemplo, com ruído, reconstruir ele num espaço de dimensão 20 e recuperar. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou espalhando todo o ruído no processo de reconstrução, mas o atrator ele permanece num espaço menor que 3. Então, o que eu faço? Eu posso truncar essa representação a partir do espaço, por exemplo, de dimensão 3, usar um critério qualquer, e recuperar só o sinal a partir da representação tridimensional. Então, é como se eu esticasse, eu representasse esse atrator num espaço n-dimensional e fosse lá, como um atrator cabeludinho, né, por causa do ruído, e fosse lá e desse uma parada nesse cabelo dele lá. Então, a gente consegue, de certa forma, recuperar o sinal e fazer um processo de filtragem não linear, que é uma filtragem que eu não dependa de uma representação linear para realizar o procedimento. Então, aqui, uns testes aqui para o atrator de Lorentz, né? Então, quando a gente contamina com ruído branco aditivo, né,
o sinal com 1%, 5% e 10%, isso aqui em relacionado à amplitude do sinal, né? O nível de estimativa desse ruído, ele é feito através da dimensão dessa caixa aqui, ó. Esse ponto de inflexão que existe aqui, ele me permite dizer a partir de qual momento eu estou representando o meu atrator e deixei de representar o ruído. Certo? Então, com isso, eu consigo estimar o nível de ruído. E aí, a relação, a estimativa que a gente obtém, então, isso aqui é o que eu contaminei o sinal, isso aqui eu usei esse procedimento para calcular o nível de ruído, e aí aqui a eficiência, né, seria a eficiência do processo de estimação de nível de ruído. Bastante bom, né? Eu considero para um atrator de baixa dimensionalidade. Quando se trabalha com escoamento turbulento, a gente sabe que são atratores de alta dimensionalidade. Então, você tem que representar isso também de uma forma mais custosa computacionalmente, porque você vai trabalhar em espaço de dimensão maior. E o procedimento do cálculo de correlação é meio custoso, né, computacionalmente. E aí, identificado, né, o nível de ruído, você pode partir também para a redução desse ruído. Então, lá onde eu estava falando da representação, então eu faço a representação da reconstrução eu faço a reconstrução do atrator num espaço de dimensão grande e depois faço determino as componentes principais dessa representação. Então, para eu não ter que trabalhar com a matriz de reconstrução, eu trabalho com a matriz de correlação. Então, a partir da matriz de correlação, eu faço uma diagonalização e calculo autovalores e autovetores. Então, aqui eu tenho autovalores para o sinal sem ruído e aqui autovalores para o sinal com ruído. Então, a gente pode observar que uma determinada região aqui, eu posso truncar isso aqui e representar só com os autovalores que são significativos. E aí, então, um sinal que está contaminado por ruído, eu posso reconstruir ele a partir da matriz filtrada, considerando apenas os autovalores e autovetores que são significativos em relação à presença de ruído. E aí, então, eu obtenho aqui um sinal que, embora possua ruído, ou seja, ele vai permanecer com ruído. Por quê? Porque o ruído ele ocupa todas as dimensões do espaço de fase. Todas as coordenadas do espaço de fase. Mas é bem um nível de ruído menor em relação ao que eu tinha inicialmente. Então, é uma maneira interessante, né, de você tratar um sinal. Então, quer dizer, mesmo que a teoria do caos não sirva para explicar a turbulência, ela pode servir para melhorar ou ajudar e auxiliar no processo de tratamento de sinais. E aí, agora eu vou falar um pouco sobre dinâmica simbólica. Dinâmica simbólica, também existe toda uma teoria formal, né, a respeito da dinâmica simbólica, e eu vou apresentar aqui a parte de interpretação ou de aplicação da dinâmica simbólica em análise de sinais. Eu costumo dizer que esse procedimento aqui que chama de simbolização de um sinal é assim, constrangedoramente simples. Então a gente fala um negócio, teoria do caos, dinâmica simbólica, parece uma coisa complicada, mas do ponto de vista computacional ela é mais rápida do que uma FFT, quando você quer representar e caracterizar um sinal. Então vamos lá, aqui eu coloquei passo a passo, porque realmente é muito complicado. Então, dado um sinal qualquer, você vai definir uma partição. Inicialmente, essa partição ela é arbitrária. Na verdade, existe toda uma teoria que me diz como que eu tenho que escolher essa partição, e uma série de problemas surgem a partir daí, se você quer escolher a melhor partição possível para representar a simbolização do seu sinal. Depois que eu defino essa partição, e depois eu vou dizer qual que é o critério que a gente pode utilizar em engenharia para definir onde que fica a partição. Depois que eu defino a partição, eu venho aqui e defino aqui um passo de discretização. Então, nesse passo de discretização, eu venho aqui. Então, nesse primeiro ponto aqui do passo de discretização, o sinal está acima da partição. No segundo, também. No terceiro, ele está abaixo.
no quarto está abaixo e assim por diante. Então, eu vou contar agora quais estão acima e quais estão abaixo. Então, vou classificar essas partições. Uma outra observação que a gente pode usar também várias partições, não precisa ser só uma, né? Então, eu classifiquei. Então, a primeira é para cima, eu vou chamar ela de 1. A segunda é para cima, eu vou chamar de 1. Então, eu defino, nesse caso aqui, como eu tenho uma partição só, eu tenho duas maneiras de representar. Eu chamei de 0 e 1. Se eu tivesse 3, eu teria 0, 1 e 2. Então, eu defini a que a gente chama de letras da representação. Então, eu tenho duas letras, embora sejam números, né? Eu tenho duas letras que me definem, que vão compor as palavras. Então, nesse caso aqui, eu escolhi palavras de comprimento 3. Então, a primeira palavra que aparece na simbolização desse sinal é a palavra 110. A segunda palavra, 100. E assim por diante, 001 e assim sucessivamente. Depois que eu reconheci todas as palavras, eu vou contar essas palavras e vou montar um histograma. E esse histograma, então, vai ser a representação, aqui a contagem das palavras, né? Aqui a frequência absoluta, eu posso determinar também a frequência relativa e representar isso num histograma. Então, esse aqui é o histograma para aquele sinal periódico. Olha só, então eu tenho uma representação bastante simples de um sinal periódico, que eu posso usar para diferenciar o sinal periódico de um sinal caótico. Mas do ponto de vista de utilidade disso aí, eu posso fazer isso com a transformada de Fourier. Mas qual que é mais rápido? Esse procedimento aqui é bem mais rápido que uma transformada de Fourier. Então, eu consigo, a partir desses histogramas aqui, por exemplo, usar uma rede neural para reconhecer padrões. E aí, então, eu posso começar a trabalhar com caracterização e com identificação de padrões. Seja para regimes, por exemplo, regimes de escoamento. Então, eu tenho uma planta industrial que ela tem que trabalhar num determinado regime de escoamento. Vamos supor que seja turbulento ou com um número de Reynolds elevado. Esse número de Reynolds normalmente vai depender de uma série de outras variáveis na planta. Se eu quero reconhecer padrões, só regimes de escoamento, eu não preciso de um controle extremamente fino. Eu posso ter um controle mais robusto e que vai manter essa planta dentro do regime de escoamento que eu queira, mas com uma certa flexibilidade. Ou seja, não preciso de um controle extremamente refinado. Eu posso ter um controle mais grosseiro. E aí aqui, um teste, quando a gente trabalha com sinais, ou com algoritmos, né, estatísticos para descrição de sinais, normalmente a gente, para ver qual que é o efeito, né, se aquilo realmente tem algum significado estatístico, normalmente você faz o embaralhamento, né, do sinal para preservar as mesmas médias, né, os mesmos momentos, e aplica o seu procedimento novamente. Então, eu fiz um embaralhamento aleatório, né, do sinal periódico, o que eu obtive foi isso aqui, ou seja, um sinal completamente aleatório, com a mesma média, a mesma amplitude, com os mesmos momentos estatísticos, né, do sinal periódico que eu estava estudando anteriormente, e aí eu faço a simbolização desse sinal. Olha o resultado que eu obtive usando aquele mesmo procedimento lá, aquele mesmo critério lá de simbolização. Então, eu consigo diferenciar um sinal periódico de um sinal aleatório. E aí, então, a gente agora parte para o sistema de Lorentz, né, que é esse sinal caótico, e aí, então, a gente vê qual que é a representação simbólica desse sinal aqui. Isso considerando um comprimento de palavra e um número determinado de partições. Eu posso procurar inúmeras possibilidades, né, eu tenho inúmeras possibilidades de representação se eu considerar apenas está dando uns brancos hoje, que eu dormi pouco. Eu posso, apenas considerando o comprimento da palavra e o número de partições, eu tenho inúmeras possibilidades para descrever esse sinal, que vai ressaltar características mais locais ou mais globais do sinal. Então, eu posso usar isso aqui, por exemplo, para reconhecer
determinados comportamentos intermitentes na turbulência. Ou, com o pessoal de engenharia biomédica, pode usar isso aqui, inclusive tem um aluno meu que já está trabalhando isso aí, com alguns resultados bons, para reconhecer padrões epiléticos em eletroencefalograma, em sinais de eletroencefalograma, de uma forma bastante rápida e que possa ser feita, inclusive, online, já que o procedimento de simbolização é muito simples. Né? Aqui o sistema de Lorenz embaralhado, né, e o resultado. A gente obtém uma distribuição praticamente uniforme aqui, né, como o sinal é curto, isso aqui, e a discretização, então a gente não obtém ela totalmente uniforme. Então aqui tem um probleminha aí na sequência, então eu vou passar tudo de uma vez. Então aqui só para a gente comparar, então olhando apenas, se eu tenho, por exemplo, uma rede neural treinada para reconhecer esse tipo de histograma aqui, ó, ela consegue classificar esses padrões, seja para qualquer tipo de sinal. Né? E aí vem inúmeras aplicações disso aí, né, no meu caso agora que eu estou trabalhando com perícia, né, então meu esforço de pesquisa está sendo direcionado para produzir conhecimento na área de segurança pública, de perícia. Né. Então, entre as aplicações, né, que eu posso citar aqui da nossa área, né, de ciências térmicas, né, de mecânica dos fluidos, e o que eu vim aqui também aprender aí durante todo o resto do evento é para trabalhar com esse tipo de aplicação aqui em perícia criminal. Então, as aplicações, né, que a gente encontra, né, em perícia, né, interação fluido-estrutura, dispersão de poluentes e de voláteis. Né, então, quando a gente trabalha com detectores de drogas e explosivos, a gente trabalha com dispersão de voláteis em um ambiente fechado, um ambiente aberto. Né. Normalmente a gente usa cães, né, para fazer esse tipo de procedimento, mas hoje em dia existem equipamentos que são utilizados para fazer isso aqui também. Dispersão de resíduos de disparo de arma de fogo. Né, então, todo disparo de arma de fogo ele libera resíduos, e depois a gente vai ver uma figurinha aqui para ilustrar. Incêndios ambientais e em edificações, e aí pode começar a trabalhar com... Já tem gente trabalhando com dinâmica de incêndio, simulação, né, de dinâmica de incêndio, e identificação e triagem de padrões que pode ser utilizado, por exemplo, a dinâmica simbólica para fazer triagem de padrões. Qual que é a vantagem de fazer triagem de padrões? Você tem, normalmente, a gente tem bancos de dados que são bastante grandes, né, para, por exemplo, guardar impressões digitais, DNA. Agora, a gente, na Polícia Federal, a gente está implementando um sistema automático de confronto balístico. Né, então, o cidadão, como é que o pessoal chama lá? Cidadão infrator atira no outro, aquela arma vai deixar marcas, né, micro impressões nesse projétil que depois vai ser encontrado no corpo do cidadão que sofreu a lesão. E aí você pode, com isso, encontrar a arma e depois vincular a arma ao atirador. Né? E a ideia é que a gente possa fazer isso de forma automática, de forma que toda arma que seja registrada seja vendida, pelo menos, né, seja coletado o padrão. A gente sabe que isso não resolve muito problema, porque tem muita arma que entra de forma ilegal, né, a maioria entra de forma ilegal. Mas, de qualquer forma, é uma maneira que você tem de fazer essa comparação aí automática. Isso permite a gente, de certa forma, ir controlando melhor essa liberação aí da utilização das armas. Então, aqui, dispersão de poluentes, né, só alguns exemplos, aí, aquele caso lá, né, do Golfo do México. Então, só as figurinhas aqui para a gente distrair um pouco. Então, aqui é onde eu atualmente trabalho, né, lá em Porto Velho. A figura aqui está muito ruim, mas algumas pessoas devem ter visto essa figura aqui já. É a dispersão de fumaça, de queimadas lá na região amazônica. E a cidade de Porto Velho ela fica desse jeito aqui. Ó. Então, a região em volta, ali a Bolívia também, queima muito a floresta amazônica.
E esse ano, particularmente, foi muito seco lá e muito quente, né? Lá é quente como Ilha Solteira, tanto que eu não tive problema nenhum de adaptação com o calor de Porto Velho. E a cidade fica envolta, né, nessa fumaça, né? Parece uma névoa, vários dias, né? Então, aqui a simulação de dinâmica de incêndio, né? Tem aplicação. Então, todas essas aplicações que eu estou mostrando aqui são áreas de desenvolvimento que a gente pode trabalhar dentro da Polícia Federal, uma vez que, dentro do planejamento estratégico hoje da Polícia Federal, ela quer se posicionar como uma produtora de conhecimento na área de segurança pública, né? Tanto do ponto de vista técnico-científico, quanto do ponto de vista de direitos humanos, da parte de direito mesmo, né? Que não é minha área. Dispersão de voláteis, né? Isso aqui são explosivos, né? Emulsão. Hoje em dia o pessoal está usando bastante, né? Em caixa eletrônico, então, se a gente melhorar e conseguir melhorar aí os mecanismos de detecção, a gente consegue contornar aí um pouco essa munição também, né? Munição também libera voláteis que podem ser reconhecidos. Isso aqui é uma apreensãozinha que a gente teve lá em Rondônia, de pasta base de cocaína. Pouca coisa, né? Isso aqui o cara estava carregando um Celta. Estava escondido dentro do Celta, né? Ocupando todos os compartimentos do Celta. Aqui, né, a ilustração, né, dos resíduos de disparo de arma de fogo. Então, aqui saem alguns componentes incandescentes, saem partículas microscópicas, e aí, com isso, existem algumas partículas que são características de disparo de arma de fogo. Então, não vai haver essas partículas se não houver disparo de arma de fogo. Então, elas são únicas para o processo de disparo de arma de fogo. E aí, então, a gente usa um microscópio eletrônico para identificar essas partículas. Então, a gente tem um microscópio eletrônico aí na Polícia Federal que ele tem um espectrômetro também, que ele consegue determinar a composição química dessas partículas aí também. Identificação e triagem de padrões, né? Então, você tem lá as armas que são apreendidas. Muitas vezes, a gente tem projéteis encontrados, mas não tem as armas. E aí, o dia que essa arma é apreendida com um cidadão infrator, ele está cometendo crime de provavelmente porte ilegal, uma vez que muitas vezes essas armas entram contrabandeadas. E se você consegue vincular esse cidadão, além do crime de porte ilegal, você pode vincular ele a um crime de homicídio, uma tentativa de homicídio, alguma outra coisa que Deus quisesse, mantivesse ele mais tempo na cadeia, né? As leis, às vezes, complicam um pouco. Aqui a gente tem a imagem está meio ruim, mas a gente tem aqui os sulcos, né, que existem dentro do cano da arma de fogo. Então, esses sulcos, eles tendem eles são feitos para gerar uma rotação no projétil de forma a estabilizar, a facilitar o uso melhorar, né, a eficiência do uso da arma. Isso, as imperfeições, então, nesses projéteis, na construção as imperfeições na construção e no uso desses canos geram marcas que permitem associar, né, o projétil que passou por ali com o cano. Algumas armas têm canos intercambiáveis. Então, não adianta você não identificar a arma, você identifica o cano, né? Aqui é como o projétil chega, né? Depois de passar por uma vítima ou um anteparo sólido, né? Ou um anteparo flácido, né? Que a gente chama. Esse é o tipo daquele projétil que a gente chama de ponta expansiva, né? Ele se abre quando atinge um objeto flácido. O objetivo, muitas vezes, as pessoas acham que esse projétil aqui é para... Quer dizer, também, né? É para, vamos dizer assim, inutilizar o alvo, né? Então, você matar o cara mesmo, né? Assim, falando em português bem, ferrar o cara mesmo. Então, a ideia também é essa, né?
Mas esse projeto, ele tem, as forças policiais usam esse projeto aqui também, em função da diminuição da possibilidade de ricochete. Então, diminui a chance de bala perdida, essas coisas emitidas a partir de armas utilizadas por policiais, né? Além de, o policial, quando chega a atirar, é porque o negócio já está feio, né? Aqui também a gente... Então, aqui tudo dentro da questão da identificação e triagem de padrões, né? Então, a gente tem um banco de dados. A gente vai implementar um banco de dados também bastante grande a respeito de marcas, microimpressões, né, de percussores. E aí você tem como comparar isso aí no microscópio se eles foram produzidos a partir do mesmo percutor, né? Munições diferentes, mesmo percutor. Aí sim você consegue associar a arma ao projétil. Ou, no caso aqui, ao estojo, né, da munição. Mais uma aplicação também, né, de identificação de padrões. Isso aqui não sei se está dando para enxergar, eu vou descrever mais ou menos, são algumas dezenas aqui aqui não dá para ver todos, né, mas algumas dezenas de caminhões de madeira que são retirados lá da Amazônia. Em Rondônia, particularmente, tem bastante... A atuação da Polícia Federal é bastante decisiva na área de desmatamento, né, de crime ambiental e de entorpecentes, né, bastante... O pessoal da Bolívia gosta muito de passar lá. Talvez seja porque toda a fronteira de Rondônia faz fronteira com a Bolívia, né, então... E aqui está uma imagem, né, de satélite. E aí, com essas imagens de satélite, é possível você identificar padrões também. Então, você pode criar sistemas de partição que, em vez de serem unidimensionais, podem ser bidimensionais. Ou seja, você começar a simbolizar sinais bidimensionais. E aí, com isso, você fazer uma triagem, né? Então, o satélite o computador pode ficar trabalhando o tempo inteiro reconhecendo padrões de desmatamento. E aí a gente atuar de uma forma mais rápida, né? Não esperar uma denúncia, não esperar o IBAMA ir lá autuar e tal, essas coisas. O problema na Amazônia é que eu tenho um problema de logística muito sério, né? Na época da chuva ninguém chega, né, nos lugares, a não ser de helicóptero e de barco. Então, para trabalhar lá é difícil. E aí aqui os agradecimentos, né? FAPESP, CNPq, a UNB, eu trabalhei um tempo na UNB lá, desenvolvi uma parte desse trabalho. A Unesp, a UFO e a cidade de Ilha Solteira, aí, que me proporcionou a educação profissional que eu tive. Aqui os nossos contatos, aqui, né, meu e-mail do DPF aqui e o e-mail do professor Voisk. Acho que não tem tempo para perguntas, mas se alguém tiver realmente interessado em fazer alguma pergunta, fique à vontade. Caso não haja o tempo para perguntas, eu vou estar aí durante a semana, o professor Voisk vão estar aí durante toda a semana, para discutir sobre esses assuntos, aplicações, possibilidade de interações, de desenvolver projetos em conjunto aí. Obrigado e sejam bem-vindos à Ilha Solteira. Desculpe, eu acho que ainda nós temos tempo para 2 perguntas. Oi. Ela pode ser aplicada, por exemplo, aquisitar de um diferencial. Oi, bom dia. Meu nome é Fernando. Eu gostaria de saber se a identificação de ruído, aquela parte sobre identificação de ruído, ela pode ser aplicada em um sinal aquisitado de um transdutor diferencial de pressão dinâmico. Sim. Alô? Sim. Qualquer sinal você pode utilizar para fazer identificação de ruído. O que eu acho interessante, né, dessa aplicação da teoria do caos é que, ou dos conceitos, né, desenvolvidos durante o desenvolvimento da teoria do caos, é que você
pode aplicar isso tanto para sistemas, para sinais periódicos, multiperiódicos. A identificação de ruído e a redução de ruído funciona para sinais periódicos e multiperiódicos também. Então é bastante versátil, né, e eu acho que esse é o intuito da gente apresentar esse material aqui na escola. Tá ok, obrigado. Um momento. Bom, parabéns pela apresentação de vocês. A minha pergunta talvez seja para a parte da apresentação do professor Voisky. Considerando, Voisky, a autoestocasticidade, como que a gente poderia tentar compreender fisicamente a origem de possíveis perturbações que permitiria a transição à turbulência? E se essas perturbações não são necessárias ir do mundo exterior ao sistema que está sendo analisado, até que ponto que a gente pode continuar utilizando as equações de Navier-Stokes? Na verdade, as equações de Navier-Stokes, pelo fato de serem não lineares, elas produzem o caos, vem da própria equação de Navier-Stokes. É como, assim, a mesma coisa que a gente discutiu com relação ao caos determinístico. Então, as perturbações são internas. Qualquer tipo de perturbação, ela sofre uma separação, quer dizer, é a sensitividade às condições iniciais, ou qualquer perturbação. Então, existe uma separação exponencial. Então, de certa forma, podia se utilizar a ideia de expoente de Lyapunov. É que a dimensionalidade é muito grande. Tá? Mas isso não impede a utilização das equações de Navier-Stokes. Na verdade, cada vez mais com os instrumentos computacionais, o que está se tentando é soluções diretas da equação de Navier-Stokes, embora ainda com grandes dificuldades. Eu tenho até trouxe até um pequeno filme com relação à aplicação das equações de Navier-Stokes, solução direta, dentro de um cubo, né, com condições de contorno periódicas, em que dentro desse cubo, se não me engano é 248 elevado ao cubo, quer dizer, o número de dimensões, não sei se é 1024 elevado ao cubo, eu sei que é utilizado um cluster bem grande para isso. E que no interior desse cubo existem traçadores lagrangianos que seguem o comportamento. A ideia principal do trabalho que foi colocado é acompanhar os efeitos de altos picos, né, de amplitude da produção de enstrofia, e também a relação entre a produção de enstrofia e a taxa de dissipação de energia. Quer dizer, qual é a correlação entre altos picos de enstrofia e a produção e a dissipação de energia? Existe correlação? Estão associados? E com relação aos gradientes do campo de velocidade também. Não sei se deu para entender. Então, as próprias equações, provavelmente, embora não se tenha uma solução, um teorema que demonstre uma solução unificada, provavelmente as equações de Navier-Stokes elas se enquadram naquelas condições de sistemas dinâmicos não lineares, autocaóticos, ou seja, o caos é produzido pelas próprias equações. Essa é a diferença com relação ao que se pensava num determinado momento, em que as equações precisavam de uma perturbação externa, ou seja, as condições do caos tinham que ser produzidas por uma perturbação externa. Não. Então, esse fenômeno da autoestocasticidade, vamos dizer assim, do autocaos, é produzida pelas próprias equações de Navier-Stokes. Havia um momento que se discutia se as equações de Navier-Stokes elas quebravam em um dado momento, né, como se fosse uma coisa diferente. Hoje não. Por causa desse estudo do caos determinístico, pode-se praticamente afirmar que as equações de Navier-Stokes são elas mesmas responsáveis pela produção do caos. A ideia é que existe, vamos dizer assim, um oscilador de ganho infinito, né? Uma autoamplificação, um oscilador de ganho infinito, por causa das não linearidades. Então, não quebram as equações de Navier-Stokes. O problema é tratá-las, a solução delas mesmas, vamos dizer assim, é a própria dinâmica representada pelas equações de Navier-Stokes que está representado o caos.
Não sei se eu respondi a questão. Queria fazer uma pergunta para o Tito. Parabéns pela apresentação. O Tito, você estava falando da dinâmica simbólica, você está falando do tamanho das palavras. Você queria que você comentasse alguma coisa sobre possíveis algoritmos para determinar o tamanho ideal dessas palavras? Quando eu estou trabalhando com identificação, na verdade, com caracterização de sinais, o tamanho ideal, quer dizer, os valores ideais para o tamanho da palavra e para o número de partições e para o posicionamento dessas partições, ele vai estar relacionado ao tipo de sinal que eu estou caracterizando. Então, por exemplo, no caso de epilepsia, se eu estou querendo identificar eventos epiléticos num sinal de base eletroencefalográfica, eu vou pegar o sinal de base, vou pegar o sinal que representa, a parte do sinal que representa o evento epilético, e vou fazer a representação. Qual que vai ser a melhor representação? A que me mostre, a que me forneça os histogramas mais diferentes, mais distintos um do outro possível. Então aí é onde entra um processo de otimização. Então esse trabalho que a gente tem desenvolvido lá é baseado nisso. Então eu uso o algoritmo genético para escolher. Primeiro eu defino um critério, né, um cálculo de distância entre histogramas, que inclusive pode ser baseado em entropia, parâmetros também de avaliação estatística de histogramas. E eu posso, a partir daí, usar o algoritmo genético para procurar qual que é a representação que me dá a maior distância entre esses dois sinais. Então, se eu estou trabalhando com turbulência, se eu estou trabalhando com padrões de microbalísticos ou com padrões de satélites, eu vou buscar a melhor representação para esses sinais. Nesse sentido, a técnica o método é bastante robusto também e versátil. Eu não tenho que procurar a melhor representação para aquele sistema, que vai depender de um algoritmo mirabolante, nada disso. Eu simplesmente busco o que for melhor para mim naquele problema específico. Alô. Depois eu gostaria de voltar a uma discussão que o Voji colocou ali, interessante, mas eu vejo que tem muita semelhança entre o que você colocou e a parte de tratamento clássica aqui da turbulência, que é a série de Fourier. E, assim, como é que você vê isso em termos, pelo que você está colocando, a velocidade de você padronizar, achar determinados padrões com essa técnica mais rápida do que você fazer com série de Fourier? Porque, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Por que eu considero essa técnica mais rápida do que a representação por Fourier? Isso. Você fazer um tratamento por série de Fourier, sim, porque normalmente o série de Fourier você dá todo o espectro, né? Você consegue sim, abrir todo o espectro que existe dentro da turbulência, né? Sim. Se eu estou querendo diferenciar um sinal do outro, o resultado da transformada, o espectro de Fourier, me mostra, me mostra muito pouco. Ele vai conseguir me mostrar a diferença entre um regime periódico, regime multiperiódico e um regime de turbulência desenvolvida. Eu consigo perceber isso aí usando o série de Fourier. Mas a representação, quando eu tenho regimes ou sub-regimes de escoamento plenamente desenvolvido, eu não consigo diferenciar com o série de Fourier, porque o espectro é contínuo, é de banda larga para toda essa faixa de escoamento plenamente desenvolvido. Então, pelo menos dependendo do tipo de aplicação também, né? Mas não vem ao caso. Nesse caso, a representação simbólica, ela me permite, desde que eu tenha eu faça uma otimização, eu consiga encontrar uma representação que me
eu já parto do pressuposto que existe uma diferença entre esses regimes, né? Então, um regime plenamente desenvolvido, mas de baixo Reynolds e alto Reynolds, e busco uma diferenciação utilizando a representação simbólica. Busco uma distinção entre esses sinais. Então, partindo daí, depois que eu desenvolvi o procedimento, ele se torna automático. Porque eu posso estabelecer janelas de medição e ficar monitorando essas janelas. À medida que o histograma for variando, eu posso fazer, inclusive, um histograma daquele tipo equalizador de música lá, e posso ficar monitorando esse histograma. À medida que esse histograma muda o padrão dele, de acordo com a representação que eu fiz otimizada para esse sistema, eu posso atuar no sistema de forma a recuperar essa configuração. Do ponto de vista numérico, ela é mais rápida, é bem mais rápida. Porque numa leitura, na hora que você está lendo o arquivo, você já pode fazer isso. Isso é possível de você implementar, inclusive em microcontroladores, de forma automática. Então, à medida que vai lendo o sinal, ele já vai implementando isso, sem precisar fazer uma transformada de Fourier rápida. Posso continuar a pergunta? Voit, na explicação que você estava dando para o professor Aristeu, eu compreendi bem a parte de você colocar que as equações Navier-Stokes, por si só, ela pode gerar um problema de estabilidade e daí gerar turbulência. Agora, não necessariamente existir um ruído que, ou seja, vamos colocar isso numericamente. Eu começo um sistema onde meu sistema não tem ruído inicial, nem tem ruído de condição de contorno. A equação de Navier-Stokes, ela, por ser uma equação diferencial, ela precisa de condições de contorno e condições iniciais. Bom, nesse caso, como é que ela consegue partir do zero e gerar um sistema instável? E se isso é verdade, se ela é uma solução, ela sempre vai dar a mesma resposta para o mesmo problema. Porque as equações, teoricamente, elas sempre estariam, como elas têm condições de contorno inicial estabelecida e condições iniciais estabelecidas, teoricamente, ela não daria sistemas diferentes, soluções diferentes, ou não? Não, na verdade, as equações Navier-Stokes, na verdade, dependem do número de Reynolds. Para número de Reynolds suficientemente elevados, o que acontece é que ela se comporta como um caos determinístico, ou seja, a partir de duas condições iniciais absurdamente próximas, tão próximas quanto você deseja, as realizações vão ser completamente diferentes. Esse é o principal resultado que veio do estudo de caos determinístico. Até eu disse, poderia estudar, talvez, o comportamento de realizações dentro do espaço de fase, se bem que é multidimensional, mas talvez algumas projeções de espaço de fase pudesse discutir o comportamento dos expoentes de Lyapunov e mostrar que existe, de fato, o caos autoproduzido, vamos dizer assim. As realizações são completamente diferentes, tão diferentes que essas realizações se afastam entre si exponencialmente. É essa sensitividade às condições iniciais que a gente salientou aqui. É caos determinístico. Existe uma diferença com relação ao caos determinístico em sistemas de baixa dimensionalidade, que é o que torna a turbulência um fenômeno extremamente mais complicado, que é o aumento inacreditável dos graus de liberdade excitados. E também não tem limitação nos atratores. À medida que o número de Reynolds aumenta, o grau de liberdade excitados aumenta também, e os atratores também não são limitados como sistema de baixa dimensionalidade. Isso torna o tratamento da turbulência, pelas ferramentas utilizadas no caos determinístico, muito mais complicado. Mas as realizações são totalmente diferentes. O caos é um caos determinístico, das equações Navier-Stokes, para reinos suficientemente elevados. Acho que respondeu. Existem, eu já vi, quer dizer, na teoria o que se tem é o seguinte, à medida que você vai, no caso de um sistema caótico, você vai aumentando o parâmetro de controle, ele estabelece determinadas rotas para o comportamento caótico. Até ele sai de por exemplo, comportamento
laminar até chegar num comportamento turbulento. Em algumas dessas bifurcações, existem soluções que são estáveis e soluções instáveis. Então, de fato, existem 2 soluções, 3 soluções. Isso. De fato, existem 2 soluções, ou 3 soluções, ou mais. Por exemplo, na representação lá do mapa logístico, tinha janelas de periodicidade que você tinha 3 soluções. Uma daquelas soluções ali é instável. E ela pode aparecer no processo de solução numérica. Existe eu não me recordo agora, mas eu posso procurar depois. Existe um artigo em convecção natural em cavidades cúbicas, em que o cara encontra 2 soluções. Depois de convergido, ele vinha, segundo ele relata lá, ele vinha estudando isso. Não é um cara de teoria do caos, inclusive. E ele vinha estudando isso aí e depois achou uma solução. Aí depois de um determinado tempo lá, ele falou, agora eu vou deixar para convergir, para ficar bom mesmo. E encontrou uma outra solução, instável. Ela permanece por um tempo lá durante o processo de solução e depois desaparece. E aí depois ele estudando e procurando na literatura, existe evidência experimental desse tipo de comportamento. Então, de fato, pode haver mais de uma solução. Algumas são instáveis, outras são estáveis. Acho que a sua questão era em relação a isso, né? Bem, eu agradeço ao Tito e, para mim, pessoalmente, é extremamente gratificante vê-lo aqui. E uma salva de palmas aí para a apresentação.